Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitar, meus irmãos, que estamos assim em pé. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos fazer leitura do versículo 18 até o versículo 20, porque segundo as informações que a nós foi destinada, esta EBO trata sobre a arte de fazer, diz assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos podem dizer glória a Deus? Podeis assentar, por favor. O nosso tema é Ide fazei discípulos. Qual é o nosso tema? Ide fazei discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo, ele é, em primeiro lugar, um estudante. Um discípulo, ele é alguém que quer repetir as virtudes do mestre em sua vida. Então, um discípulo de Cristo, ele é um estudante, e à vez ele quer imitar o seu mestre, repetindo as virtudes do mestre na sua própria vida. Isso é um discípulo. Há uma grande diferença entre seguidor de Cristo e discípulo de Cristo. A diferença está no fato de que o seguidor, ele espera as coisas acontecerem. O discípulo, ele procura fazer as coisas acontecerem. O seguidor, ele traz a situação. O discípulo, ele traz a solução. O seguidor recebeu a Cristo como Salvador. O discípulo recebeu a Cristo como Salvador e como Senhor. O seguidor, ele tem os seus objetivos e os seus sonhos. O discípulo sonha e os objetivos deles é o do seu Senhor. Então, esta é alguma diferença. Por exemplo, Jesus tem mais seguidores do que discípulo. Quando Jesus estava entre os homens, havia sempre uma multidão que o seguia. E aquela multidão era composta de pessoas de vários objetivos. Uns estavam ali pelos milagres, outros estavam ali para saber o que ia acontecer, alguns outros estavam para tirar vantagem, e aquele grupinho da esquerda também que estava só para criticar. Então esta era a multidão, mas havia um grupo menor, que eram os discípulos, que estavam ali. E eles estavam ali para ajudar. Uma das formas de nós podermos entender, numa ilustração simples, sobre o papel do discípulo, é o fato de que, quando da multiplicação dos pães, Jesus manda que os discípulos ordenem as pessoas que se assentem em números, em grupos. Eles se assentam para receber a comida. Jesus multiplica o pão, entrega na mão dos discípulos, e os discípulos distribuem para a multidão. Então, o discípulo, ele é um cooperador, ou um disseminador do milagre feito pela mão de Jesus. Agora, a pergunta que não quer calar para todos nós: é você apenas seguidor de Cristo, ou é você um discípulo de Cristo? Pergunte ao seu irmão que está ao seu lado: seguidor ou discípulo que você é? Para os seguidores, eu tenho uma boa notícia. O desejo do coração de Jesus é que você se torne um discípulo dele.
Porque como seguidor, você tem a sua salvação garantida. E a sua salvação, ela só é benefício para você. A sua salvação é somente benefício para você. Agora, como discípulo, o benefício não é somente seu. O benefício é do reino. Porque o discípulo, ele vem colaborar com o seu serviço. E o reino precisa de servidores, de trabalhadores. Nós somos chamados para ser discípulo de Cristo. Nós somos chamados para ser discípulos de Cristo. Existe a diferença entre o discípulo e o seguidor no fato de que o seguidor é espectador. O discípulo é protagonista. São coisas diferentes. Então, você e eu somos chamados para ser discípulo. Agora, Jesus, ele, após, não sei o que aconteceu por aqui. Estava tão gostoso. Jesus, melhorou um pouco. Jesus, ele, quando ressuscita, se apresenta aos seus discípulos e dá a eles uma comissão enorme, dizendo: ide, fazei discípulo. É uma grande missão. E esta missão, ela não morreu com os que receberam a ordem no original, os destinatários primários. Mas esta ordem, ela tem passado a toda a igreja, em todas as épocas e em todas as nações. Se daqui a 100 anos na frente, você estiver vivo e abrir a Bíblia, você vai encontrar este versículo dizendo assim: ide, fazei discípulo. Se daqui 1000 anos você abrir esse texto bíblico, você vai encontrar o versículo dizendo: ide, fazei discípulo. Porque a palavra não muda, porque Deus também não muda. Agora, meus queridos irmãos, nesta questão de fazer discípulo, há 3 coisas imensuráveis que Jesus aqui deixou expressa aos seus discípulos originais. E eles ultrapassou as barreiras e as fronteiras e chegou até nós. E é sobre essas 3 coisas prioritárias que Jesus deixou aos discípulos originais que eu desejo transmitir a todos nós. Primeiro, Jesus disse aos seus discípulos: ide, fazei discípulo. Mas ele começa este mandamento fazendo uma grande declaração, uma grande proclamação, na verdade. E ao abrir esta proclamação, ele está diante de um grupo de homens amedrontados. Alguns acreditavam, outros não acreditavam nele. Ele está diante de uns homens que têm 1000 pensamentos cruzando a sua mente. Ele está diante dos homens que estão em um certo grau de preocupação. Jesus precisava primeiro retirar de dentro deles todo aquele pensamento que lhes causava obstáculo para a grande obra que eles tinham para eles. E para fazer isso, Jesus tinha que dar uma declaração, uma proclamação de impacto. Diga comigo: proclamação de impacto. Como uma proclamação de impacto? A proclamação de impacto que Jesus dá é: todo o poder me é dado nos céus e na terra. O que é que Jesus está falando com isso? Ele está dizendo que toda a autoridade, todo o poder que rege os céus e que regem a terra, havia sido entregado ao seu comando. Ele estava investido de toda esta autoridade. Era para que eles entendessem
que eles já não estavam mais diante do carpinteiro de Nazaré, que eles não estavam mais diante daquele homem que tinha fadigas, que tinha sede, que tinha cansaço, que era limitado em um corpo humano, limitado pelo tempo e pelo espaço. Eles estavam diante de alguém que tinha e tem uma autoridade universal. Esta é a proclamação. Jesus somente pôde fazer esta proclamação depois de ter passado por um momento terrível no deserto, quando o tentador, com toda a sua fúria e força, o tentou envergá-lo diante de si, dizendo: tudo eu te darei se prostrado me adorares. Você não tem que ir até a cruz, você pode agora mesmo receber tudo. Você não precisa passar pelo Calvário, você não precisa passar pela afronta, você não precisa passar pelo sofrimento, você não precisa passar pelo látigo, você não precisa passar pela coroa de espinho, você não precisa ser zombado, você não precisa ser pregado, você não precisa ser crucificado, você não precisa disso. Basta dobrar-se agora e adorar. E Jesus olhou na cara do diabo e disse: ah, vai-te, Satanás, porque escrito está: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele renderá culto. Portanto, você é discípulo de um Jesus que é campeão. Ele venceu. E é por isso que ele pôde fazer essa declaração. Se era possível Jesus falhar, claro que era possível Jesus falhar. Aí eu vou dizer: mas como que era possível? Não se esqueça que ele foi tentado como um ser humano. Se não era possível ele falhar, a tentação não tinha razão de ser. A diferença é que ele não tinha pecado. Satanás não encontrou nele um ponto de apoio para daí formalizar a sua tentação. Satanás parte com a sua tentação do momento de uma afirmação do próprio pai no batismo do filho. Quando o pai disse: este é o meu filho amado. Quando o diabo se apresenta no deserto, ele já coloca as dúvidas, mesma tática que ele usou com Eva. Se tu és filho de Deus, para Eva foi assim que disse Deus: não coma de nenhum fruto. Para Jesus, o diabo vem com a mesma tática, querendo colocar dúvida naquela expressão genuína do pai, que havia dado à beira do Jordão, quando disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho complacência. E então Satanás diz: se tu és filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pão. Então ele parte de um princípio para lançar dúvida em Jesus. Porém, Jesus e o Pai andavam em perfeita comunhão. Jesus sabia quem era o Pai e o Pai sabia quem era o Filho. Então não havia como ele conseguir colocar uma cunha entre os dois e separar. Jesus disse: eu e o Pai somos um em propósito, um em vontade, um em direção, uma só intenção. Então não havia como Satanás entrar. E é por isso que Jesus não se deixou fraquejar. Ainda que o seu corpo sentia fome e necessidade, ele não se deixou fraquejar, ele venceu. E é por isso que quando ele vence, ele entra em Cafarnaum, dizendo a mensagem do reino: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A autoridade revestida sobre ele, o poder do Espírito Santo sobre ele, para curar, libertar, transformar, resistir às obras do diabo e expelir os demônios. Este é Jesus. Por isso, quando ele ressuscita, ele disse: toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada. Ó igreja, você está diante do Jesus que tem toda a autoridade. Toda. E o próprio Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este nome
Então Jesus quer causar este impacto. Ele diz: é-me dado todo o poder. Vocês vão fazer discípulo, mas não é para vocês. Ser discípulo de Jesus não é ser discípulo de um homem fraco. Ser discípulo de Jesus não é ser discípulo de um homem limitado. Ser discípulo de Jesus é ser discípulo de alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Agora você pode imaginar comigo Pedro e os demais que saem para fazer discípulo. E ele chega e diz: olha, você não quer ser discípulo de Jesus? Alguém pergunta: mas quem é este Jesus? Quem é este para que eu possa ser discípulo dele? Pedro disse: ele é mais poderoso do que o imperador romano. Ele é mais poderoso do que os deuses gregos e romanos. Mas quem é ele? Ele é aquele que tem autoridade nos céus e na terra. Era uma mensagem de impacto. É o Deus que se fez homem, morreu pelos homens, ressuscitou e está vivo, e agora está alistando homens como discípulo, para serem seus discípulos, servidores na terra. Levante a mão você que é discípulo do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Esta é, meus irmãos, a grande proclamação do discipulado. É de impacto. É de impacto. Porque você falar no nome de alguém limitado, a sua mensagem não tem eficiência. Você falar no nome de um homem político, a sua mensagem, ela tem vertentes de infidelidade. Mas você falar em nome de Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falar no nome dele é proclamá-lo em toda a inteireza de seus caracteres. A segunda verdade do fazer discípulo, depois dessa grande proclamação de impacto, Jesus transfere uma grande responsabilidade. Ele consegue sossegar o coração dos discípulos e trazer para si. Eles agora não estão mais pensando nas suas dificuldades, limitações, tristezas e angústias e decepções que haviam tido. Eles agora estão conscientes de que estão diante daquele que tem todo o poder. E eu creio que Pedro pôde dizer para Tiago: lembra lá no Monte Tabor, quando ele transfigurou? Lembra? Lembra aquele dia que ele andou sobre as águas? Aquilo passou como um filme na mente deles. Os momentos em que Cristo apresentava-se no seu poder, ainda que num corpo humano. Eles começaram a pensar em tudo isso. Aí Jesus, quando viu que já tinha a mente deles, o coração deles à sua disposição, ele transfere uma grande responsabilidade. Grande proclamação, grande responsabilidade. Aonde está a grande responsabilidade? A grande responsabilidade é quando Jesus disse: ide, fazei discípulo. Foi uma grande responsabilidade. Porque Jesus não disse só: ide, fazei discípulo. Ele disse: ide, fazei discípulo de todas as nações. Todas as nações. E ele está aqui diante de um grupo de homens que não havia saído do seu recinto, do seu ponto geográfico. Então Deus, através de Cristo, lhes manda uma responsabilidade de âmbito universal. Nenhum deles questionou. Alguns poderiam levantar e dizer: mas nós só sabemos falar o idioma aramaico. Nada mais do que isso. Como que nós vamos atravessar as outras fronteiras? Isso não é problema para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. As viagens serão custosas. Como vamos fazer essas viagens?
também não era problema para aquele que disse ter o poder nos céus e na terra. Os recursos iam aparecer. Quem vai nos receber? Quem vai nos hospedar? O que vamos ganhar? Essas coisas eles não pensaram, porque eles estavam diante de alguém que declarou ter todo o poder. Era uma grande responsabilidade. E ele disse: ide. Se nós formos, haverá discípulo. A igreja faz discípulo para viver e vive para fazer discípulo. A partir do momento que a igreja deixar de fazer discípulo, ela deixa de ser igreja. Ela morre. Por isso a necessidade de fazermos discípulo. Por isso a necessidade que aqueles homens tomaram a peito aquela decisão e disseram: nós vamos. Não importa o preço que tenha que pagar, não importa o que temos que fazer, nós iremos obedecer. Então, igreja, você foi chamada para fazer discípulo. Você foi chamada para passar o bastão. Aquela geração não falhou. As gerações subsequentes não falharam. A nossa geração está em evidência. Se a gente parar, o bastão fica na nossa mão e a próxima geração não será alcançada. Mas eu acredito que Jesus, da mesma forma que contou com os discípulos naquele dia, pode contar conosco aqui. E nós podemos dizer: nós também vamos fazer discípulo. Ide fazer discípulo. Ele não disse: quando vocês quiserem, vão fazer discípulo. Ele não disse: quando tiver tempo, faça discípulo. Quando aposentar, eu acho interessante essa questão de aposentadoria. Tem alguns crentes que eles pensam que Jesus cai na bicaria, né? Senhor, eu sou muito novo, eu preciso estudar. Agora não vou me envolver com isso não. Aí começa a estudar, conhece uma jovem bela, casa. Senhor, agora eu estou casado. Aí vem o primeiro filho. Senhor, agora vem o meu primeiro filho. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da família. Mas quando eu me aposentar, eu vou. Aí quando chega na época da aposentadoria, Senhor, não dá. Estou com diabetes, bico de papagaio. E vai contando um monte de coisa. Então Jesus já não cai mais nesse conto do vigário. Ele está dizendo: ide, fazei discípulo. Não é quando você puder e nem quando você quiser. É agora. E onde? Olha onde. Ele disse: de todas as nações. Os todos de Jesus estão incluídos aqui. Todas as nações, todas as coisas. Estou convosco todos os dias. São os todos dele neste versículo. Então todas as nações, nenhum povo ficou fora. Nenhuma nação. Todas elas estão incluídas aqui, representadas. Vale lembrar que no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, havia gente de muitas partes do mundo conhecido. E eles já foram tocados. Hoje, o Evangelho tem chegado em muitas partes. Nós estamos aqui numa igreja aconchegante, ouvindo a palavra de Deus, mas neste exato momento tem gente em lugares mais obscuros deste planeta levando a palavra. Tem gente embrenhados no meio das selvas lá da África. Tem gente no meio das selvas amazônicas. Eu me lembro que quando eu estive no Amazonas, eu abri uma igreja num lugar por nome Badajoz. Badajoz era uma comunidade com 17 famílias. Nós ficamos 1 ano nesse Badajoz. E passou um senhor lá por casa e nos convidava para ir tirar uma missa forte. Ele dizia: pastor, dá para o senhor fazer uma missa forte lá na nossa comunidade? E lá ia eu com a minha esposa e o nosso barquinho que andava mais rápido do que o barrichello. Abrimos 3 pontos de pregação: Capatará,
Três Bocas e São Francisco. Nesse lugar chamado São Francisco, ficava 6 horas de barco para chegar lá. E um dia nasceu no meu coração de ir lá fazer um culto. Coloquei a Francisca no meu barquinho missionário, com a minha menina, e nós partimos para lá. Chegamos, já o sol se colocando. E quando nós chegamos, tinha um velhinho na beirada do rio, na beirada do Lago São Francisco, uma comunidade pequena com várias casinhas de paxiúba. E aquele senhor, quando me viu, ele deu um salto e gritou, ele chegou! E saiu correndo. E atrás dele veio vários da comunidade. Eu não estava entendendo nada, amarrei o barquinho. Aí ele olhava para o pessoal e dizia, olha lá o livrão na mão dele. Eu não falei para vocês que ele tinha um livrão? Olha lá o livrão na mão dele. Era uma Bíblia. Uma noite antes de eu chegar, ele teve um sonho. Que chegava um homem distante daquele lugar, trazia um livrão na mão, e desse livro saía raios que enchia de felicidade eles. Fizemos um culto. Eles nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Lá não chega notícias. Lá não tem rádio. Lá não tem televisão. Lá não tem luz elétrica. Lá não tem casa. Lá não tem sapato, não tem roupa. E nós chegamos lá com o nosso barquinho missionário. E aquelas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, entregaram uma vida para Jesus. Irmão, e eu fico pensando de muitos missionários que estão embrenhados, traduzindo o Novo Testamento em tantos dialetos e línguas, neste ermo de Deus, falando do Evangelho, porque Jesus disse, todas as nações, todas as nações, todas as nações. Aleluia! Ele disse, ide, fazei discípulo de todas as nações. Jesus não disse quando quiser, ou quando puder, ou quando tenham vontade. Quando eu devo fazer discípulo? Agora. Agora. É algo que não se pode deixar para amanhã. A vida da pessoa sem Cristo depende de mim e de você. Se nós falharmos, elas morrem e vão ao inferno. E nós não podemos falhar. Nós estamos vivendo uma época de igreja espectadora. Que viemos aos cultos para ver o que vai acontecer. Nós não estamos preocupados, nós estamos perdendo a sensibilidade do Espírito Santo em nossas vidas. Nós estamos mais preocupados com a nossa casa, com o nosso carro, com a nossa roupa, com a cabeleireira, com a chapinha, com coisa dessa natureza. Enquanto do outro lado, Jesus está dizendo, vão fazer discípulo, vão fazer discípulo, vão fazer discípulo, vão fazer discípulo. Nós precisamos mudar. Aí veio um evangelho que estragou a gente. Um evangelho que chegou para nós e disse, você vai ficar rico. Deus vai te mandar um pote de ouro na sua cabeça. Deixou a gente meio tonto. De repente nós passamos de esquecer que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. E o diabo, como ele é um farofeiro, ele conseguiu de lubriar a muita gente. E nós mudamos o foco. As pessoas pararam de bater na gente na rua. Pararam de jogar ovos chocos em nós. Pararam de jogar tijolo na nossa igreja. Pararam de chutar nossa caixa de som no ar livre, porque nem ar livre nós não faz mais. Pararam de soltar os cachorros em Minas Gerais, em Nazareno. Soltaram os cachorros atrás de mim, eu estou correndo até hoje. Pararam com isso. Nós somos uma geração de crentes com toda a verdade, fracos. Nós não resistimos nem um ventinho.
Nós não resistimos quase nada, irmão. Sabe as lutas que nós temos de cada dia? Ai, não pude comer bife hoje. Não pude tomar Coca-Cola hoje. Que vida, ô dó, ô vida, ô azar. Não posso. Essas são as lutas que a gente está tendo. Uma perseguição, pastor, só precisa de ver. Uma perseguição, eu estou achando que Satanás está me perseguindo. Você acredita que furou o pneu do meu carro? Olha sobre o que nós estamos falando. Houve gente que foi para a arena, que derramou seu sangue. Houve gente que foi perseguido. Houve muitos que foram acendidos como tochas humanas. Houve eles que lutaram como animais ferozes, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite. Eles deixaram o sangue esparramado pelas arenas da vida, para que eu e você pudesse estar aqui. E Jesus dizendo a mim e a você: vão fazer discípulo. Vão fazer discípulo. Mas, meu irmão, nós temos a vergonha até de dizer que somos crente. Agora não é mais crente, né? Gospélico. Nós temos até vergonha de dizer que somos crente. Escondemos a Bíblia, escondemos a fé, não oramos mais. Eu sei que você está aqui, vai recebendo aí. Não oramos mais, não lemos a Bíblia. A nossa casa tem mais lugar para os programas de televisão do que para a oração. Os nossos filhos, nós não ensinamos a Bíblia a ele. Nós compramos um smartphone e entregamos na mão dele dizendo: ai, meu filho, acessa o que você bem quer. E queremos que os nossos filhos prossigam levando o Evangelho. Meu querido irmão, é hora de levantarmos e voltarmos ao princípio do Evangelho e dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer discípulo. Jesus conta com você. Levante a tua mão. Jesus conta com você, Jesus conta comigo. Não é quando eu posso, não é quando eu quero. Esta grande responsabilidade era de batizar. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou pastor de igreja há 34 anos. Não é que eu sou velho, é que eu comecei muito novo. Eu agora recém inteirei 34. Mas, meus queridos irmãos, nós temos no nosso campo de trabalho 52 congregações. Quando chega dia de batismo, é igual também, né? Então, não vamos lá. É um desespero nos dirigentes de congregação. Eles não têm um candidato para ser batizado. Um só. Precisa passar na porta de um bar, dar 5 para algum, dizer: vamos lá, você toma um banho e... Só estou deixando a dica. É uma luta. Eu estou há 3 anos em Araçatuba e tem um obreiro que nunca batizou um crente. E você pergunta: por quê, meu irmão? E nós temos o projeto do discipulado. Nós trabalhamos o discipulado. Primeiro ano nós discipulamos 1.200 pessoas. Segundo ano nós discipulamos 800 pessoas. E este ano, porque na Assembleia de Deus é assim, é tipo aquele rojão de vara. Sobe e de repente cai. Este ano nós estamos com 200. Todo mês nós temos oficina de discipulado em uma sede de setor do nosso campo. São 13 setores. E o tema discipulado é falado em todos os nossos cultos. Cada congregação tem o seu agente discipulador e os seus discipuladores. Nunca foi tão difícil fazer a igreja se movimentar.
Eu oro desesperadamente e dizendo: Deus, mande um avivamento. Mata quem tem que matar. Quebra o que tiver que quebrar. Remove o que tiver que remover. Mas faz algo novo no nosso meio, por favor. Se faz necessário. Se faz necessário. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viver o Evangelho não é caso de conveniência, não. O sinal de comprometimento com Cristo está no batismo. Houve um time de futebol, há um tempo atrás, que fazia batismo. E para lá os pais levavam seus filhos para serem batizados. E os filhos eram batizados para o time de futebol. E hoje, quando você fala de batismo, até para filho de crente, a mãe já diz: pastor, eu acho que não dá não, é muita responsabilidade. Nós somos os primeiros a desencorajar os nossos filhos. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu devo ser o mais incentivador. Olha, meu irmão, vai lá, pega o seu filho, traga ele, vamos discipular ele, vamos batizar ele. Pastor, e se ele desviar? Ué? Desviando, batizado, vai para o inferno. Desviando, sem batizar, vai para o inferno também. Não muda o destino. É a mesma coisa. As pessoas pensam que batismo, é que ele não sentiu, pastor. Batismo não é sentimento. Como dízimo também. Tem uns que dizem: eu não tenho fé para entregar dízimo. Não precisa ter fé, não. Precisa ser obediente. A Bíblia diz: trazei. Para batizar também. Quem crer e for batizar, é obediência. Não é fé, não é sentimento. Que se vier um anjo, vai ser anjo fake. E você vai descobrir que ele está fantasiado com fantasia de carnaval. Não vai, Deus não vai mandar um anjo para dizer a você que batize, para dizer a você que incentive o seu filho a batizar. Por quê? Porque já está na Bíblia. Se nós não obedecemos o que está na Bíblia, nem mesmo um anjo vindo vai nos convencer. Primeira coisa que você vai dizer: eu não acredito que você é anjo. Deixa eu ver as suas asas. Porque nós somos assim. Diga glória a Deus. É glória a Deus, não é agora deu não. Diga glória a Deus. Batizando. O Evangelho não é um caso de conveniência, e sim algo de compromisso. É o ato de compromisso. Você se comprometeu com Cristo. E publicamente. A outra responsabilidade: ensinando que guardem todas as coisas que eu tenho mandado. O que ele mandou? Ele mandou muitas coisas. Ele mandou nascer de novo. Ele mandou entrar pela porta estreita. Ele mandou tomar a cruz. Ele mandou amar o próximo. Ele mandou amar a Deus. Ele mandou. E eu e você temos a responsabilidade de ensinar essa gente. Amar. Mas não é aquele amor platônico, não, irmãos. Hoje o amor que a gente vê é o amor do Face. O Face inútil está aí dizendo amor para todo mundo. E tem uns crentes, irmão, que eu não sei se eles são cananeus, eles colocam lá: é que tem falta de amor na igreja. Não há mais amor na igreja. Ora, Zé, se eu sou igreja, e eu devo amar. Sabe como é que nós estamos amando agora? Nós pegamos aquele par de sapato que tem 2 olhos grandes na sola e saímos num bairro pobre, levamos o nosso smartphone de R$5.000 e entregamos o par e tiramos uma selfie.
e escrevemos: praticando o amor cristão. Esse é o amor. Este é o amor. Mas não é esse tipo de amor que Jesus nos recomendou. Ele disse: aquilo que fizer à tua direita, à tua esquerda, não fique sabendo. Amor de ação com selfie não é amor, é ostentação barata. Você está furtando uma imagem, está se propagando em cima daquilo que não se deve propagar. O amor é algo voluntário, escondido. Dá quem te pede, não desvie de quem te busca o emprestado. A tua mão esteja aberta sempre para dar. Ah, mas se o pastor não faz. Sabe qual é o problema do crente hoje? As igrejas criaram departamento social. Departamentamos o amor. E aí fala: vamos fazer a cesta básica. Chega a 20 quilos de sal. Vocês estão rindo? Mas o pessoal que cuida da cesta básica sabe. Por que chega a 20 quilos de sal? Porque o sal é mais. Ou então o crente abre o armário lá da casa dele, aqueles pacotes de fubá de 1910 que Daniel Berg comeu. Aí ele traz aquele pacote para a despensa da igreja. Aquele feijão cheio de caruncho, todo marcado, vai lá para a igreja. Aquela camisa que se der uma chuva lá em São Paulo, quem veste já está molhado, vai para a igreja. Aquela calça que só tem a parte da frente, diz: é lançando moda, não tem a parte de trás. E nós queremos fazer discípulo. Enjoei de usar, está aqui, trouxe para... Irmão, lá, o dia que a gente desocupou a assistência social da nossa igreja em Araçatuba, até um rato saiu correndo com a mala nas costas. Irmão, nós precisamos rever o nosso evangelho. Ou não? Nós precisamos rever a prática que estamos praticando do evangelho. O evangelho continua cristalino. As nossas atitudes é que mudou. E fazer discípulo significa ensinar tudo aquilo que o mestre nos ensinou. Dê o melhor. Se você vai dar um vestido, escolha o melhor lá dentro do guarda-roupa. Se vai dar um terno, dê o melhor. E eu já estou nessa noite para receber. Dê o melhor. Não vai dar aquilo que já não te serve. A não ser que você engordou, né? Porque tem uns irmãos que são templo do Espírito, mas tem outros que são catedrais. Então, se você engordou, aí você então... Mas esta é a vida. Ensinando tudo o que eu vos tenho mandado. Ensina o novo discípulo a levar a cruz. O evangelho sem cruz é um evangelho sem coroa. Evangelho com coroa tem cruz no final. Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem coroa, mas tem cruz primeiro. Tem que seguir a Cristo. Sabe qual é o problema de seguir a Cristo? É que Ele pode te levar por caminhos que você não quer ir. Ah, mas por aí, Senhor, o caminho é estreito e apertado. Pois bem, Senhor, mas por esse caminho tem pedras, tem espinhos. Pois bem, Jesus mandou você seguir Ele. Jesus não disse: vai na minha frente, nem vai do meu lado, disse: vem atrás. Porque se tiver espinho, os espinhos furaram primeiro os pés de Jesus. Para você os espinhos vai sobrar menores. Se tiver pedra, feriram primeiro aquelas pedras os pés de Jesus. As suas serão menores. Jesus não te levará para andar por lugar aonde você vai morrer. Não, Ele te levará para andar
para lugares aonde você vai aprender que para servir a Ele, chegar no céu, há que renunciar muitas coisas. Ensinando-os que guardem todas as coisas que eu vos tenho mandado. E por último, primeiro ele fez uma grande proclamação. Transferiu uma grande responsabilidade. E por último, ele fez uma grande promessa. Olha o que ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a parte que todo crente gosta. Porque os crentes gostam de texto fora de contexto. Esquece toda a parte que vem primeiro. Para que Ele esteja conosco todos os dias, eu tenho que cumprir a parte de cima. Se eu não vou fazer discípulo, se eu não vou pregar o Evangelho, você já notou que os maiores milagres acontecidos na vida cristã não foram no templo? Foram nas casas? É nas casas. É quando você vai fazer uma visita. É quando você vai pregar o Evangelho. Irmão, os demônios nos templos, eles já ficaram sofisticados. Eles já nem se manifestam mais. Eles já não fazem uma propaganda para eles dentro do templo. Sabe aonde estão os problemas e os terrores? Nas casas. Sabe aonde as famílias estão em guerras? Nas casas. Sabe aonde Satanás está destruindo os lares? Nas casas. Lá. Mas olha o que nós fazemos. Jesus disse, vai fazer. E nós dizemos, esperamos eles chegarem. Nós estamos esperando. Sentados esperando. Alguns estão sentados, há muitos que já estão deitados. É como diz o hino, né? Brasileiro é folgado, irmãos. Até no hino eles colocaram lá. Deitado eternamente em berço esplêndido. Está lá. Pensa num pessoal que gosta de cama, churrasco e Coca-Cola. Vou até tomar uma água. Diga glória a Deus. Mas a nossa cidadania é dos céus. Jesus faz uma grande promessa. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse, eu estou convosco. Houve um tempo que era a moda do anjo, né? Olha o anjo aí, olha o anjo trazendo, olha o anjo levantando, olha o anjo subindo. Tem anjos voando neste lugar. Pode acreditar. Você trocaria Jesus por um anjo? Quem quer um anjo no lugar de Jesus, levante a mão. Tem algum anjo aqui hoje? Nem um anjo? Um arcanjo? Meus irmãos, eu não troco Jesus por um anjo. A Bíblia diz que Deus encontra loucura até nos anjos. Você acha, você é algo tão valioso, que Deus não vai permitir que um anjo esteja com você quando for fazer discipulado. Jesus disse, eu vou junto. Eu vou estar com você. Eu vou entrar naquela casa com você. Quando você sentar, eu estarei ali ao seu lado. Na prova eu vou estar com você, na luta eu vou estar com você, na dor eu vou estar com você, aonde você pisar eu vou pisar com você, por onde você andar eu vou andar com você, eu estou com você. Pode ser que a sua esposa se enjoe de você, pode ser que a sua família não queira a sua presença, mas Jesus jamais te deixará, quando você for fazer discípulo. Quer experimentar a presença dele? Quer ter ele com você? Recém-convertido, eu disse ao meu pastor, José Felipe Miranda, disse, pastor, eu queria tanto que Deus me usasse para expulsar demônio. Ele disse, olha, tem um centro de macumba aqui embaixo.
Não é assim? Ai, pastor, pelo amor de Deus. Você não quer, Aparecido? Eu disse, pastor, estou revendo meus conceitos. Um dia eu disse para Deus, Deus usa eu para curar os enfermos. Aí o diácono da igreja disse para mim, Aparecido, você não quer ir comigo na Santa Casa? Eu pensei, o que eu vou fazer na Santa Casa? Aí aquela voz disse, você não quer curar enfermo? Falei, vamos. Cheguei lá, escoldado com o diácono da igreja. Falei, aqui é só, vou ficar só dando aquele apoio moral, né? Aquele apoio logístico aqui para o diácono e tal. E entramos no primeiro quarto, havia 7 velhinhos na cama. Ele olhou para mim e disse, pode começar a pregar, irmão Aparecido. Eu nunca tinha pregado na vida. Abri a boca e mandei os velhinhos levantar. Graças a Deus que eles não levantaram. Porque senão ia cair um atrás do outro. Mas esta é a vida. Se você quer ver os demônios sair, você precisa ir. Novo convertido na igreja, chegou um grupo de irmãos de Belo Horizonte para fazer evangelismo. E me convidaram, irmão Aparecido, você não quer fazer evangelismo com a gente? Eu falei, vamos. E a gente ia para as praças, ia para as ruas, para os bairros, e aquela coisa linda de ver. Uma noite, a líder do grupo disse para mim, irmão Aparecido, amanhã nós vamos fazer uma visita, e eu gostaria que você fosse com nós. Eu disse, eu vou. Só que tem um problema. Aonde nós vamos visitar é uma senhora, e tem um demônio que pega ela. E quando o demônio pega ela, ela quebra tudo que está pela frente. Eu nunca tinha visto ninguém com um demônio no couro. E eu fui. Eles entraram na casa e eu fiquei na porta, logo na saída, né? Começaram a oração, irmãos. Quando começou a oração, eu fiquei com um olho fechado e outro aberto. Minha mãe ensinou, olho no peixe e outro no gato. Irmãos, o demônio pegou aquela senhora. Até Jesus saiu de perto. Mas pegou ela com tudo, levantou assim, ela começou a dar umas voadoras. E quebrar tudo, e eu já queria correr. E a menina líder, era baixinha assim, magrinha, franzina. Ela deu um grito e disse, Espírito Santo, amarra esse demônio. Pá, travou o demônio. Aí eu fiquei grande. Aí eu entrei para dentro, irmão. Quando eu vi que o demônio estava preso, até eu cheguei, agarrado no nome de Jesus. Agora, demônio, você vai sair. Quando ela disse, sai, o demônio deu um grito e desapareceu. Irmão, eu saí de lá, tipo Hércules. Forte, poderoso. Mas por que foi bom para mim? Porque eu fui aonde ele estava. Eu fui aonde estava o problema. Você quer ver Jesus com você? Vai aonde estão os problemas. Quer que Jesus te use para curar? Vai aonde está o doente. Vai aonde está o endemoniado, o viciado, o problemático. Vai lá. Vai lá e você vai ver. É essa, olha para a tua mão aí. Olha para a tua mão. É esta mão sua que vai alcançar com a bênção de Deus a vida que está lá do outro lado. Aleluia. Glória a Deus. Eu já disse lá na igreja, irmãos, por favor, faz uma equipe de irmãos e sai pegando tudo quanto é demoniado que está pela rua e traz para o culto. Os nossos crentes de hoje não sabem nem o que é um demônio. Eles pensam que demônio é youtuber, né? E é também, alguns deles. Não sabem o que é um demônio. Nunca viram um endemoniado. Então nós estamos precisando dessas coisas da nossa igreja, irmão. Estamos precisando. Eles não estão dentro da igreja, eles estão lá fora. E quando você vai fazer discipulado, eles vêm. E é aqui que eles vão ser libertos. Pelo poder de Deus. Ele disse, estou convosco todos os dias. E não é, irmãos, um só dia, é permanente. Todos. É uma promessa de permanência.
Jesus vai estar com você todos os dias. Muita gente cansa da sua cara, mas Jesus não. Tem dia que você diz, hoje eu estou de um jeito que eu nem me aguento, não é assim? Se eu pudesse, eu saía de mim. Jesus não se cansa de você. Permanente, todos os dias. Hoje, de manhãzinha, ele já estava ao pé da cama, dizendo para você, levanta e vai para a escola dominical. E você não veio. Todos os dias. Todo janeiro, todo fevereiro, todo março, todo abril, todo junho, todo julho, agosto, setembro. Todo o outubro e todo novembro que começa a semana próxima. Todos os dias. Sabe o que é isso? Uma garantia para você. Todos os dias Ele está com você. Até quando, pastor? Até o fim. Então esta é uma promessa, uma grande promessa pessoal, permanente e vitoriosa. Até o fim. Quando Jesus não puder mais estar com você na terra, você vai estar com Ele nos céus. Vai chegar um dia que Ele vai dizer, olha, não dá mais para a gente caminhar aí, vem para cá. Foi o que aconteceu com Enoque. E andou Enoque com Deus. E não foi mais, porque Deus o tomou para si. Naquela jornada de Enoque, ele ia caminhando com Deus, ia caminhando com Deus. Eu creio que Enoque tinha um lugar onde ele fazia a sua oração. Um dia ele foi e não voltou. Passou aquele dia, a mulher, senão ele deve estar lá orando, ele gosta disso. Passou o segundo, ele continua lá. Passou, ele continua lá. Até que foram procurar Enoque. E não mais. Porque quando Jesus não pode mais caminhar com você aqui, Ele diz, sobe para cá. Sobe aqui. Sobe aqui. Mas vamos fazer discípulo. Se você quiser ter vitória, faça discípulo. Você foi chamado para isso. Ai, pastor, o que eu devo fazer? Tudo que estiver ao seu alcance. Quem é que pode ser um discípulo meu? A primeira pessoa que você encontrar que não é crente. Nessa cidade, quem conhece uma pessoa que não é crente nessa cidade? Levante a mão. Olha aí. Então, o que mais tem é pessoas que não são crentes. E eu e você fomos chamados para fazer discípulo. Posso orar, pastor? Vamos ficar em pé, por favor. Ide fazei discípulo. Quando? Hoje. Com quem? Com Jesus. Quais são as garantias que Ele me dá? Estarei contigo. Será que terei êxito? Ele disse, até o fim. Se você não tiver êxito com Jesus, com ninguém mais você terá. Ele promete o sucesso da missão. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. É um bom momento para se arrepender. Senhor Jesus, viemos diante da Tua presença, humilhados e arrependidos, porque temos falhado naquilo que o Senhor nos transmitiu como missão, de fazer discípulo. Somos o Teu povo, os Teus filhos, aqueles por quem o Senhor morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos resgatar. Estamos aqui diante de Ti. E somos conscientes que estamos mais preocupados, Senhor, naquilo que é nosso, naquilo que nos pertence. Estamos como Jonas, preocupado com uma planta, preocupado com coisas materiais. Estamos nos tornando insensíveis. Estamos buscando glória, fama, riquezas. Estamos sendo desviados do foco. Mas nesta noite, ó doce Senhor, eis-nos aqui diante da Tua presença. Venha lavar-nos com o Teu sangue. Venha remover de nós toda mancha, toda nódoa, a nossa rebeldia, a nossa desobediência,
a nossa falta de vontade, falta de entrega, falta de interesse. Venha remover de nossas vidas. Tira-nos do estado de comodismo, do estado, Senhor, de estacionados na vida. Arremete-nos, ó Deus, a uma dimensão diferente. Agarra-nos, Senhor, assim como tu tomaste Ezequiel pelos cabelos, e nos levanta, Senhor, e nos leva a fazer a tua vontade. Enche-nos do teu Espírito Santo, até não faltar, Senhor, nenhum membro de nosso ser a ser tocado, queimado, impulsionado pela tua presença. Meu Senhor, não deixe Satanás nos enganar. Não deixe, Senhor, ele nos enganar. Não deixe ele soprar em nossos ouvidos, dizendo, está tudo bem, vai ficar bem, continue assim. Não, Senhor. Ensina-nos a ouvir a voz do teu Espírito. Abra bem o nosso ouvido, Senhor. Opera em nosso entendimento. Dá-nos uma visão aguçada, Senhor, para vermos mais além e fazermos, Senhor, a diferença. Porque cremos, ó Deus, que tu conta conosco para esta hora final, para esse sprint final, Senhor. Tu conta comigo, tu conta com esta igreja, tu conta, Senhor, para sairmos novamente, empunhando a tua palavra, ó Senhor, com o brilho dos céus nos olhos, e com o coração latejando de amor, para pregar a tua palavra, e fazer discípulos. Repreende, Senhor, todo fracasso, todo desânimo, toda falta de fé, de confiança. Repreende, Senhor, este vocabulário que só sabe dizer que as coisas estão difíceis. Repreende, Senhor, este vocabulário que só vive soltando palavras que não posso, que não tenho, que não vou. Repreende de nossas vidas. Nos levanta, meu Deus, como um exército, empunhando a bandeira do Evangelho e marchando triunfante, levando as almas para o teu redil. Meu amado Senhor, envia um avivamento em nossas vidas, envia um avivamento em nossa igreja, muda o nosso estado de crentes anêmicos, de crentes enanos, e enche-nos, ó Pai, do teu poder, da tua graça, da tua vitória. Levante a tua mão agora, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Haja sobre a nossa vida uma unção diferente, um poder diferente, para fazer a diferença nesta hora final. Diga comigo, Senhor. Diga com força, Senhor, usa a minha vida. Diga, usa a minha vida para fazer discípulo. Para fazer discípulo. Eu quero, diga, eu quero ser usado pelo teu poder para levar outros ao teu conhecimento. Usa eu. Diga, usa eu. Usa minhas mãos. Usa minha vida. Sou todo teu. Te pertenço por direito de compra. Tu me comprou. Eu sou teu. E eu quero viver para te servir todos os dias. Todos os dias da minha vida. Na chuva, no sol, na tempestade, com fome, até mesmo sem roupa. Eu quero ir fazer discípulo. E eu nesta noite, eu te louvo, te adoro e declaro para que todo o universo saiba que tu és o meu Senhor, o meu Rei, o meu Salvador. Dê um aplauso forte para Jesus.
Glória a Deus!